Muito bem, alunos, nós vamos ver hoje duas coisas muito importantes, tá? Essa primeira aula aqui vai falar sobre as matrizes transpostas, que você já sabe o que é, vamos recordar, e dois casos especiais das matrizes transpostas, que são as chamadas matrizes simétricas e antissimétricas. Tudo bem? Então vamos recordar. O que é uma matriz transposta? Eu coloquei aqui uma matriz qualquer, chamei ela de matriz A, coloquei os elementos entre colchetes, certo? E é uma matriz do tipo 2x3, ou seja, ela tem duas linhas por 3 colunas. Para montar a matriz transposta, que nós representamos desta forma, ó, A e um expoente T minúsculo. Aquele T minúsculo ali em cima significa a matriz transposta, tudo bem? Para obter a matriz transposta de uma matriz, basta trocar de forma ordenada as linhas com as colunas. Então é isso que a gente vai fazer, ó. Eu vou pegar essa matriz aqui, tá certo? E vou colocar a primeira linha no lugar da primeira coluna, tudo bem? E a segunda linha no lugar da segunda coluna. Tá aí, ó, certo? Ou seja, a matriz que era 2x3, agora a transposta dela ficou uma matriz do tipo 3x2. Eu troquei as linhas com as colunas de forma ordenada de posição. A primeira linha virou primeira coluna e a segunda linha virou segunda coluna. Toda matriz apresenta transposta, professor? Primeira pergunta. Sim. Toda matriz pode ser achada uma transposta dela. Seja uma matriz quadrangular, seja uma matriz retangular, né, como foi esse exemplo. Tudo bem? Tem uma pergunta interessante sobre matrizes transpostas que volta e meia aparece nos vestibulares. É uma afirmação teórica que você tem que pensar um pouquinho se é verdadeira ou não. A afirmação é a seguinte: é sempre possível, então não há exceções, é sempre possível multiplicar uma matriz pela sua transposta. E aí, o que você acha? Você marcaria verdadeira nessa questão no vestibular ou você marcaria falsa? Então vamos observar aqui uma situação genérica. Vamos supor, vamos colocar aqui uma separação, que eu tenho uma matriz D, certo? Que seja do tipo M por P. Tudo bem? Uma matriz D, M por P. Como que seria a matriz transposta da matriz D? Vou colocar aqui, D transposta. Na transposta, a gente não inverte as linhas com as colunas? Então, por exemplo, uma 2x3 não virou uma 3x2? Então, nesse caso, essa matriz M seria do tipo P por N. Tá certo? Se você troca as linhas com as colunas para determinar a matriz transposta, então, nesse caso, a matriz transposta vai ser P por M. Né? As colunas pelas linhas. Né? Você trocou as linhas com as colunas. Tudo bem. Agora, a pergunta que eu faço para você: é sempre possível multiplicar uma matriz pela sua transposta? A resposta é sim. E sabe por que é sim? Porque o número de colunas da primeira vai ficar sempre igual ao número de linhas da segunda, porque é o mesmo número. Né? O número de colunas da primeira passou a ser o número de linhas da segunda, porque você trocou as linhas com as colunas. Então vai ser sempre possível multiplicar uma matriz pela sua transposta, qualquer que seja a matriz. Interessante isso, né? E um outro detalhe interessante, observe que a matriz resultante do produto de uma matriz pela sua transposta vai ser sempre uma matriz quadrada. Certo? Porque se eu multiplicar essas duas matrizes, né, nesse caso aqui eu teria o quê? Eu teria uma matriz D vezes a transposta de T. A matriz multiplicação da matriz D pela matriz T, ela não herda o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda? Então ela obrigatoriamente vai ser uma matriz do tipo M por M. E aí ela passa a ser então uma matriz quadrada. Então veja que interessante isso. É sempre
possível multiplicar uma matriz pela sua transposta, sempre é possível, e essa multiplicação de qualquer matriz, seja ela quadrada ou não, pela sua transposta, gera como resultado sempre uma matriz quadrada, tá certo? A UEPG gosta às vezes de explorar nos seus vestibulares esse tipo de um pedacinho teórico da parte de matrizes determinantes. Ela coloca algumas afirmações, e essa é uma afirmação que é sempre verdadeira. Tudo bem? Muito bem. Agora eu vou falar com vocês da chamada matriz simétrica. O que é uma matriz simétrica? Gente, uma matriz simétrica é o seguinte, ó. Tá vendo essa matriz B aqui? Que é uma matriz 3 por 3, né? 3 linhas por 3 colunas, ó. 3 linhas por 3 colunas. Então é uma matriz de terceira ordem. Se eu for montar essa matriz transposta da matriz B, o que vai acontecer aqui? Vamos lá, ó. A primeira linha vai parar no lugar da primeira coluna, certo? A segunda linha no lugar da segunda coluna. E a terceira linha no lugar da terceira coluna. Tudo bem? Então essa é a matriz transposta da matriz B. Beleza? Agora, quando você olha para as duas matrizes, professor, peraí, a transposta de B ficou igualzinha à matriz B? Sim, e quando isso acontece, que é raro, mas quando isso acontece, nós dizemos que a matriz B é uma matriz simétrica. Então ela só será uma matriz simétrica se a matriz B for igual à sua transposta. Se quando eu faço a transposta, quando eu troco as linhas com as colunas, percebo que a transposta ficou exatamente igual à matriz original. Então, nesse caso, nós chamamos esse tipo de matriz aqui de matriz simétrica. Só existirão as matrizes simétricas, uma condição inicial é que a matriz seja quadrada. Porque se ela não for quadrada, ela não tem como ter uma simétrica, porque você vai ter linhas e colunas diferentes ali, né? Sempre. Então, uma condição é que a matriz simétrica obrigatoriamente tem que ser quadrada. Mas não é toda quadrada que é simétrica. Ela só é simétrica quando eu troco as linhas com as colunas e percebo que a matriz acabou ficando igualzinha à matriz original. Então, quando uma matriz é igual à sua transposta, nós chamamos ela de matriz simétrica. Tudo bem? E tem mais um detalhe. Tem uma outra matriz que não aparece na apostila de vocês, a chamada antissimétrica. O que seria uma matriz antissimétrica? Então, novamente, eu coloquei uma matriz C para você, tá? E vou montar a transposta desta matriz C. Vamos ver o que acontece. Você vai pegar a primeira linha e vai colocar no lugar da primeira coluna. A segunda linha no lugar da segunda coluna. E a terceira linha no lugar da terceira coluna. Tudo bem? Então aqui eu montei a transposta da matriz C. O que você observa? Elas são muito parecidas, na verdade, né? O que tem de diferente? Os sinais dos termos. Os termos estão todos com sinais trocados. Logicamente que o zero não tem sinal, então não tem sinal para ser trocado. Mas os demais termos que não são zeros, todos trocaram sinal. Aqui era 2 menos 2, 5 menos 5, menos 2, 2, menos 4, 4, menos 5, 5, 4, menos 4. Então, quando isso acontece, que uma matriz transposta é menos a matriz original, ou a matriz original é igual à matriz transposta multiplicada por menos 1, né? Porque se eu multiplicasse por menos 1, ia dar a própria matriz C. Quando isso acontece, esse fenômeno, essa matriz é chamada de antissimétrica. É a mais rara ainda de aparecer, que é a matriz simétrica. Até porque, nesse caso, os elementos da diagonal principal, ó, são todos iguais a zero. Porque são os elementos que não vão mudar de sinal, né? Quando você troca as linhas com as colunas. Então, essa matriz aqui, ó, a matriz C transposta, ela é uma matriz antissimétrica da matriz C. Porque se eu multiplicar por menos 1 a transposta, eu volto a ter a matriz C. Tá? Então, a coincidência mais interessante é que todos os elementos da diagonal são iguais a zero. Porque se você, como zero não tem sinal, né? Mais zero menos zero não existe, é zero só. Então, ele não vai trocar os elementos dessa diagonal principal. Pode aparecer uma matriz antissimétrica numa prova? É mais raro que a própria matriz simétrica, tá? Essa matriz C aqui eu posso chamar ela então de antissimétrica, mas é bem mais raro de aparecer que a matriz simétrica propriamente dita, tá bom?
Mas a questão mais importante, talvez, da simétrica e da antissimétrica, é lembrar aquela questão ali da transposta, tá certo? Que sempre é possível multiplicar uma matriz pela sua transposta, e a multiplicação de qualquer matriz pela sua transposta sempre gera como resultado uma matriz quadrada. Tudo bem? Bom, daqui a pouquinho então vou falar com vocês agora sobre as matrizes inversas. Então vamos agora falar da matriz inversa. E tem gente que confunde a matriz inversa com a matriz transposta. Não tem nada uma coisa a ver com a outra, tá? O símbolo da matriz inversa é esse A elevado a menos 1 ali no expoente. O menos 1 significa inversão na matemática, tá certo? Então A menos 1 é para você calcular a matriz inversa de uma determinada matriz. Tá legal? Bom, outra coisa que é bem diferente da matriz transposta. Na matriz transposta, gente, toda matriz tem transposta, lembra? Acabamos de falar. Só que a matriz inversa não. Nem toda matriz tem inversa. Primeira observação. Para existir a possibilidade de uma inversa, a matriz tem que ser quadrada. Se a matriz for retangular, ela não tem inversa. Nem discute-se isso. Tá? Bom, e se ela for quadrada, todas têm inversa? Quase. Se o determinante de uma matriz for igual a zero, essa matriz não tem inversa. Tá? Se a matriz não tem inversa, ela recebe um nome especial de matriz não inversível, ou, vou colocar aqui do ladinho também, matriz chamada de matriz singular. Certo? O que é uma matriz singular? É uma matriz cujo determinante é igual a zero. Então, se uma matriz tiver determinante igual a zero, ela não admite inversa, tá? Primeiro, vamos voltar. Só aí vai existir a matriz inversa se ela for quadrada, tá? Mas mesmo que ela seja quadrada e o determinante dela seja zero, aí ela não aceita inversa. Quando a matriz tem determinante igual a zero, ela é chamada de matriz não inversível, né? Ela não tem inversa, ela é uma matriz não inversível, ou o IPG gosta desse nominho aqui, singular. Então, o que é uma matriz singular? É uma matriz cujo determinante vale zero e que, portanto, não aceita inversa. Tudo bem? O cálculo matemático, analítico, para que você possa achar o valor da matriz inversa é esse aqui. Ao multiplicar uma matriz pela sua inversa, o resultado tem que dar a matriz identidade de mesma ordem das duas matrizes. Então, se eu tiver uma matriz A 3 por 3, se eu multiplicar essa matriz A 3 por 3 pela sua inversa, que também será 3 por 3, o resultado será uma matriz identidade de terceira ordem. Lembre que a matriz identidade é aquela matriz cujos elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os demais elementos são todos iguais a 0. Lembraram disso? Então, muito bem. Então, a matriz, a teoria, como falei para vocês, analítica para você calcular a matriz inversa é essa. Você tem que multiplicar a matriz pela inversa para achar a identidade. O problema é quando você quer a inversa, né? Então, como é que eu vou preencher aquela matriz A menos 1? Aí você pode colocar elementos genéricos, né? O A1, A2, ou até para facilitar só A, B, C, D, F, né? O que vai gerar um cálculo aqui de multiplicação de matrizes, gerando, se for uma matriz 2 por 2, dois sistemas de duas equações e duas incógnitas. Se for 3 por 3, vai ser 3 sistemas de 3 equações e 3 incógnitas, que se torna um processo bem trabalhoso, tá certo? Então, matriz inversa 2 por 2 aparece na prova do vestibular? Aparece. Eu já vi vários exercícios onde é cobrado a matriz inversa de uma matriz de segunda ordem. Agora, 3 por 3 é muito raro cair, porque, como a gente vai observar agora, existe um processo prático para você calcular a matriz inversa de segunda ordem sem ficar perdendo muito tempo, não, e chega rapidinho no resultado. Chama-se processo dos três passos para calcular a matriz inversa de segunda ordem. Já de terceira ordem não tem um processo prático. E aí você teria que trabalhar com 3
sistemas de 3 equações e 3 incógnitas que daria um trabalho enorme no vestibular e, portanto, não costuma aparecer, tá? Bom, outro detalhe interessante que eu fiz questão de mostrar para vocês, e até justifica essa situação, é que o determinante de uma matriz inversa é sempre o inverso do determinante da matriz. Como assim? Vamos supor que você calculou uma matriz lá e o resultado do determinante deu 5, certo? Qual é o valor do determinante da inversa dessa matriz? 1 sobre 5. Se eu calculei uma matriz lá e o determinante deu menos 9, qual é o valor do determinante da inversa? Menos 1 sobre 9. Então, para achar o determinante da inversa, é só inverter o determinante da matriz. Tranquilo? Não é difícil também você analisar a situação. E até por isso, né, se o determinante for 0, fica bem claro por que a matriz não tem inversa, porque não existe divisão por 0. Né? Vamos colocar 0 aqui embaixo. Caso então o determinante seja 0 de uma matriz, ela não vai ter matriz inversa. Ficou claro? Muito bem. Tá? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, pode aparecer no teu vestibular, então para você achar a matriz inversa de uma matriz de segunda ordem. Como é que eu faria isso? Bom, esse regra do 3 passos serve justamente para você ganhar tempo. Você chega rapidinho no valor da matriz inversa sem perder tempo no vestibular. Então imagina que essa matriz A, certo? 2, 1, 4, 3, 2 por 2, e eu quero determinar a inversa dessa matriz A. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é calcular o determinante desta matriz A. Então vamos calcular o determinante. Como é que fica aqui, gente? Multiplica os elementos da diagonal principal, né? 2 vezes 3, 6. E desse valor subtrai a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. 1 vezes 4, 4. Portanto, o determinante dessa matriz A é 2. Até é importante esse passo, porque se caso o determinante dê 0, você já fala, não, essa matriz nem tem inversa. Tá? Mas se o determinante der um número diferente de 0, como no caso do 2, ela tem inversa. Então, aqui eu fiz o primeiro passo para determinar a inversa dessa matriz 2 por 2. Segundo passo importantíssimo. Lê aqui comigo, ó. Na matriz A, inverter os elementos da diagonal principal e o sinal dos elementos da diagonal secundária. Os elementos da diagonal principal, ó, certo? E o sinal dos elementos da diagonal secundária. Então isso é muito importante. Inverte os elementos da diagonal principal e o sinal dos elementos da diagonal secundária. Então vamos lá, vamos montar a matriz A nesta nova situação. Eu vou inverter os elementos da diagonal principal, então o 3 vai para cima e o 2 vai para baixo. 3 e 2. E vou inverter os elementos, o sinal dos elementos da diagonal secundária. Então aqui era 1 fica menos 1 e aqui era 4 fica menos 4. Entendeu? E inverte os elementos da diagonal principal e o sinal dos elementos da diagonal secundária. Fica esperto então, ó. Não é tão difícil assim, é bem fácil. Mas é sempre essa regra, não pode esquecer, não pode trocar as coisas, tá? Inverte os elementos da principal e o sinal da secundária. E aí nós chegamos no terceiro e último passo. Para achar a inversa, basta dividir todos os elementos da matriz do segundo passo pelo determinante da matriz. Então, vamos lá. Se eu dividir todo mundo por 2, que fica 3 dividido por 2, menos 1 dividido por 2, menos 4 dividido por 2 e 2 dividido por 2. Divide todo mundo por 2. Quem for divisível, né, você divide, né? Ou simplifica, se for possível. 3 meios não tem como simplificar, você não vai deixar na forma decimal. Deixa 3 meios mesmo, tá? Menos 1 sobre 2 também fica menos 1 meio, tá? Agora, menos 4 por 2 dá menos 2 e 2 por 2 dá 1, tá certo? Então, divide todos os elementos da matriz do segundo passo pelo determinante de A. Pronto! Está aqui a matriz inversa de uma matriz de segunda ordem. Bem fácil esse processo dos 3 passos. Ajuda você, então, a achar a matriz inversa de uma matriz de segunda ordem sem perder muito tempo, né? Você calcula o determinante, troca a posição dos elementos da principal e o sinal da secundária, divide todo mundo pelo determinante, está aí achada a matriz inversa de segunda ordem. Então é esse processo que você vai utilizar sempre para calcular a inversa de uma matriz de segunda ordem. Tudo bem? Agora, eu vou ter um outro exemplo com vocês de um exercício que pode aparecer no RPG, que você pode ficar mencionando, o professor falou outra coisa e tal. Então, reparem o que nós vamos fazer nesse outro exercício.
agora, o que você tem aqui no exercício? Ó? Calcule o determinante da inversa dessa matriz de terceira ordem. Pô, você fala assim, o professor falou que não caía cálculo de matriz inversa de terceira ordem no vestibular, que era muito difícil de fazer. Cuidado, ele não está pedindo a matriz inversa da matriz B. Ele está pedindo para você calcular o determinante da matriz inversa de B. Então, pelo que a gente acabou de falar aqui, ó, certo? O determinante da inversa é o inverso do determinante da matriz. Então, para resolver esse exercício, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o determinante da matriz B, certo? Usando a regra de Sarros mesmo. E aí eu simplesmente inverto esse valor para ter o determinante da inversa. Tá legal? Então vamos lá. Vamos calcular o determinante desta matriz B, certo? Vamos colocar os elementos aqui. 1, 2, 2. Menos 1, 3, 1. 1, 4 e 1. Beleza? Aí eu vou repetir aqui do lado as duas primeiras colunas para resolver usando a regra de Sarros, certo? Ó, menos 1, 3 e 1. E vou calcular o determinante desta matriz B. Tudo bem? Então vamos lá. 1 vezes 3 vezes 1, 3. Menos 1 vezes 4 vezes 2, menos 8. 1 vezes 2 vezes 1, 2. Agora diagonal secundária. 1 vezes 3 vezes 2, 6. Troca de sinal, menos 6. 1 vezes 4 vezes 1, 4. Troca de sinal, menos 4. 1 vezes 2 vezes menos 1, menos 2. Troca de sinal, mais 2. Então, eu vou ter que o determinante desta matriz B vai ser igual a quanto? 3 menos 8 é menos 5. Menos 5 mais 2 é menos 3. Menos 3 com menos 6 dá menos 9. Menos 9 com menos 4 dá menos 13, com mais 2, menos 11. Então, o determinante desta matriz B é igual a menos 11. Então, pergunto, qual é o valor do determinante da matriz inversa da matriz B? Menos 1 sobre 11. Basta simplesmente inverter o valor do determinante da matriz. Tá certo? Então eu calculei aqui o valor do determinante dessa matriz B, né, no caso. Tudo bem? Deu menos 11. E para calcular o determinante da inversa, basta inverter o determinante. Então ele não está pedindo a inversa de B. Ele está pedindo o determinante da B. E aí, usando essa propriedade, você consegue calcular. Tudo bem? Então tem uma série de exercícios para vocês fazerem aí. Depois eu posto o resultado para vocês, né? Podem perguntar também durante a semana. Eu até antecipei na última semana os exercícios que o pessoal pediu mais cedo as respostas, eu coloco. Eu sempre deixo 3, 4 dias para vocês responderem tudo e depois coloco as respostas. Mas pode perguntar o que quiser também da parte do caderno de exercícios, dúvidas que vocês têm. Pergunte, né? A gente está encerrando aqui essa apostila da Matemática B. A gente viu 2 aulas essa semana. E semana que vem a gente vai ver 2 da Matemática A, que a gente vai conversar um novo assunto. Que é o assunto de logaritmos lá do primeiro ano. Logaritmo, não, mas logaritmo é uma matéria muito importante e a gente vai começar a rever, então eu deixei essas 2 aulas de logaritmos para a semana que vem, tá bom? Aliás, depois das provas, né, que vocês vão ter, aí a gente começa a ver os logaritmos, tá bom, gente? Bons estudos!